Muito bem. Antes de eu começar a palavra, eu não sei se eu vou dizer isso assim, né? Antes de começar a palavra, acabei dizendo, mas eu quero chamar um irmão aqui, que todos vocês conhecem, para dar um testemunho. Na verdade, essa história, eu fiquei sabendo dela em setembro aproximadamente. E aí o que aconteceu? O irmão não chegou para mim para falar sobre um testemunho. Olha, pastor, eu quero lhe dar um testemunho. Não é? Eu vou chamar o Wagner aqui. E esta ideia desse testemunho nasceu nesse dia, em um dos dias de setembro, onde nós estávamos lá na minha sala. Todos sabem que o Wagner é nosso irmão querido e amado e também um funcionário nosso de administração aqui na igreja. Eu conto com ele para vários atos administrativos. Ele completa o trabalho de administração que eu faço. E eu estava conversando com ele justamente sobre isso. E ele aí começou me contando uma história. Eu falei, meu Deus, a história, foi assim a história? Eu falei, pastor, foi assim a história. Eu falei, rapaz, tu tem que contar isso para a igreja. E ele está com essa história incubada já há um tempão. Eu falei, tem que contar essa história para a igreja. Aí eu falei, em dezembro nós vamos chamar para testemunho, e eu vou chamar você para contar essa história. Boa noite, irmãos. Estão me ouvindo? Beleza. Então, como o pastor Álvaro disse, há uns 2 meses mais ou menos, a gente conversava e eu lembrava de como eu cheguei aqui, né, para trabalhar, e lembrava também de como eu era desorganizado financeiramente. E com o passar do tempo, isso foi mudando, porque quando eu cheguei aqui, em 2011, em março de 2011, eu me lembro que a minha entrevista de trabalho com o meu futuro patrão foi numa segunda-feira à noite, após um culto de oração, que era lá na frente ainda. E aí, uma das perguntas que ele me fez na entrevista foi quanto eu ganhava lá onde eu trabalhava. Aí eu falei para ele, aí ele falou, não, então essa vaga não é para você, porque aqui a gente paga 3 vezes menos. Aí eu falei, mas eu não estou preocupado com isso não. Eu só quero trabalhar num lugar onde eu tenha paz e tranquilidade, coisa que lá eu não tinha. Ganhava razoavelmente bem, mas não tinha paz para trabalhar. E é perto de casa, então isso para mim não é problema. Aí ele perguntou, tem certeza? Eu falei, sim, tenho certeza. Ele, então tá bom, amanhã você começa. Eu falei, glória a Deus. E assim foi. Aí passaram-se 1 ano e meio, e ele precisou de alguém para morar aqui na igreja. Já, creio eu que ele já estava me observando, né? Olhando assim, que ele é observador pra caramba. Aí falou, esse camaradinho, eu acho que dá para morar aqui. E me fez a proposta. Aí eu falei, opa, eis-me aqui. Eu vou estar ajudando? Eu gosto de ajudar. Eu gosto de somar. E ele disse, sim, com certeza que vai, mas você também vai ser muito abençoado. Eu falei, amém. Falei, mas eu preciso falar com a minha esposa, aquela gata ali, aquela lindona ali. Aí fui para casa já com certeza de que ela iria topar. Falei com ela, ela falou, não, nós vamos sim. Aí no outro dia eu trouxe a notícia para ele, falei, não, nós vamos vir sim. Aí viemos e assim aconteceu. Eu fui muito abençoado mesmo, como ele disse, porque vivendo, convivendo e vendo a forma com que ele administra tudo aqui, eu fui aprendendo. Aprendi muito, muito, porque eu trabalhava numa empresa que ganhava 3 vezes mais do que eu ganho hoje aqui, mas o Wagner, que ganhava 3 vezes mais lá, tinha um sonho de tirar uma carteira de habilitação e ganhando bem, nunca conseguiu. Tinha um sonho de comprar um carro
Nunca conseguiu. E aí chegava janeiro de todo ano. Cadê o Bruno? E o Bruno foi viajar. Eu falei, caramba. Cadê o fulano? Foi viajar. Gabriel, meu filho, quando nós viemos para cá, ele estava perto de fazer 12 anos, aí fez amizade com o Giovanni, filho do Walter. Gileno ainda estava aqui. Gabriel, todo janeiro, calorão, estava viajando. Eu, Gisele e a Laninha, dentro de casa. Eu, caramba, cara, como é que faz isso? E aí comecei a observar como é que fazia isso. Com o pastor Álvaro, né? E me abençoou muito dessa forma. E o Wagner, que ganhava 3 vezes mais, não conseguia fazer um passeio com a família. E hoje o Wagner, que ganha 3 vezes menos, já há muito tempo, tirou a habilitação, comprou um carrinho e todo ano faz um passeio, faz uma viagem com a família. Tem ano que nós fazemos 2 viagens até. Como isso? Me explica. Qual a explicação? Primeiramente, creio eu que eu sempre fui dizimista fiel. O pastor Álvaro até lembrou no dia dessa conversa. Só que não adianta você ser dizimista fiel na casa do Senhor, sendo que você não tem uma organização financeira na sua vida, sendo que você gasta mais do que você ganha. Aí você fica pensando, poxa, eu sou dizimista fiel, eu estou na igreja todo dia, eu oro, não sei quantas vezes, mas você não se organiza. Você ganha 1.000, quer gastar 1.500. Então, não funciona. E ao longo desses anos eu aprendi muito, não foi assim de um ano para o outro. Isso aconteceu, eu vim trabalhar em 2011, morar em 2012, mas eu só comecei a fazer isso em 2017. Devagarzinho, passo a passo, parei de gastar, que é o que a gente tem que fazer, só pagar o que deve. Para vocês terem uma ideia, quando eu saí da empresa que eu saí, eu pedi para sair. E a minha rescisão, o que eu fiz com a minha rescisão? Trabalhei 10 anos lá. Paguei tudo. Não sobrou R$1 para mim. Aprendi muito também com um amigo meu que está ali, o Fábio. Levanta a mão, Fábio, por favor. Ele nem sabe disso. Aprendi muito com ele a me organizar financeiramente também. Vendo como é que ele vivia a vida dele lá com a família dele. Então, irmãos, espero que essa história toque no seu coração. Se você é um Wagner de 2011 para trás, que você aprenda algo com o que eu estou falando aqui. Às vezes parece até uma bobeira, mas não é não. Para de gastar mais do que você ganha. Experimenta. Fiz um amigo agora recentemente, tem 1 ano e meio, 2. Aí eu cheguei para ele e falei, cara, você já fez algum passeio na vida? Aí ele, que passeio? Eu falei, um passeio. No shopping? Ele, não. Eu falei, pô, quando tu acha que para você pegar o teu filho? Infelizmente ele é separado da esposa. Ou felizmente, né? Não sei. Aí ele falou assim, uns R$200. Eu falei, não, cara. Eu falei, não. Eu falei assim, se você quiser fazer um passeio mensal com teu filho, você precisa separar R$20 por semana. Com R$100 você vai no shopping com o seu filho, você almoça você e ele, e você ainda toma um casquinha no McDonald's. Aí ele falou assim, que isso? Eu falei, experimenta. O dia que você quiser ir, R$100 você gasta, você indo de condução, mas eu vou levar você. Eu vou levar você, nesse dia você vai comigo, você vai gastar menos de 100. Quer apostar? Ele, então tá bom. Aí ele pegou o filho, nós fomos, foi até no sábado que os irmãos se reuniram lá na casa do Flávio. Eu não fui porque eu fui fazer essa missão. Chegando lá, o cara, no shopping, ele e o filho dele, acho que nunca tinham entrado no shopping. E o cara ganha bem, ganha por semana, é autônomo. Não sabia que com menos de R$100, ele vai num shopping, almoça, uma comidinha legal, né? E ainda toma um sorvete. Então, organização. Com ordem, com bagunça não funciona. Eu só pegava meu dinheiro lá, era shopping todo final de semana, construindo. Quando eu vim para cá, estava
terminando lá minha casinha, tá lá prontinha hoje, construindo, gastando pra caramba e jogando o dinheiro todo fora. E as faturas só, os cartões só crescendo, só crescendo. E como é que faz passeio assim? Como é que tira habilitação assim? Como é que compra carro assim? Impossível, né? Então, irmãos, espero que vocês aprendam com essa história. É uma história simples, pode ser para alguém, mas para mim foi enorme, foi muito grande isso, né? Agradeço muito a Deus, primeiramente, pastor Álvaro, que me proporcionou isso, abrindo as portas, né? E me ensinando. Eu acho que ele nem sabia que ele estava me ensinando, eu ficava só olhando assim, assado. E fui aprendendo. Mas essa virada de chave também só aconteceu depois que eu foquei no que eu queria para mim, no que eu queria para minha vida. Porque sem foco, sem você determinar, sem você almejar algo, fica um pouco mais difícil. Amém? Deu o recado. E essa palavra tem muito a ver com o que eu vinha trazer hoje, que eu precisava trazer hoje, eu preciso trazer hoje, eu preciso falar hoje. Eu sinto uma necessidade, irmãos, da gente tirar um pouco dessa magia do dia 31, de que hoje eu vou fazer um pedido, eu vou ter uma meta, e em março você já esqueceu a meta, né? Em abril nem se fala mais. Quer ver? Será que alguém lembra da meta do ano passado? Do 31 passado? Não vou se decepcionar, mas muitos aqui já nem lembram mais o que pediram, nem mais o que... A gente tem esse tipo de comportamento no dia 31, né? Aquela esperança, aquela expectativa que o ano seguinte vai ser melhor, porque eu vou, vou dar um exemplo simples, né? Eu vou comprar, por exemplo, um carro. Pronto, esse ano eu me liberto do ônibus, me liberto do trem, vou comprar um carro. Aí, e acha que isso pode ser o grande milagre da vida, mas o grande milagre da vida não é esse. O grande milagre da vida você acabou de ouvir aqui em um testemunho. Como assim? Que matemática é essa? Que você sai do emprego ganhando 3 vezes mais, vem para o emprego ganhando 3 vezes menos, a tua vida melhora. Que matemática doida é essa? Onde é que você aprendeu a contar? Você ficou doido? Como assim? E é nisso que eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar aqui como é que faz essa virada de chave. E eu quero ler uma passagem do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 ao verso 26. Vai aparecer aqui atrás. É essa passagem que eu quero ler. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? É a pergunta que é feita. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar a coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu. Não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar. Então, vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Deus é Pai soberano. O apóstolo Paulo estava falando sobre a evangelização. O tema aqui é a evangelização. O foco dele é a evangelização. E ele vai trazer essa ilustração para falar sobre evangelização. Só que essa ilustração aqui dá para a gente falar de qualquer negócio. Dá para a gente usar aqui também, na nossa vida, no século 21, no que nós estamos vivendo. A gente pode usar. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Eu gostaria de atenção para esse um só leva o prêmio. Não é todo mundo que ganha corrida. É só um que ganha a corrida. O outro chega em segundo lugar, o outro chega em terceiro.
e assim sucessivamente. Apenas um ganha a corrida, mas todos correm, todos estão correndo. Na vida não é assim? Todos nós estamos correndo também. Para ganhar o quê? Para ganhar um prêmio aí. Eu não sei qual é o prêmio. Eu não sei se o prêmio é o meu salário, se o prêmio é de fato um prêmio mesmo no final do ano, mas alguma recompensa existe por aquele que corre melhor, que chega na frente. Então uma coisa que eu aprendo é que tem que correr. Não pode deixar de correr. Se deixar de correr, aí você não vai ganhar nada. Não é assim? Mas ele está dizendo, olha, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade, correm. Mas só um leva o prêmio. O prêmio é coisa de só um. Bom, por que só um leva o prêmio? Wagner estava correndo também. E muitas pessoas na empresa dele estavam correndo também. E quantas pessoas hoje ainda estão correndo também. Mas por que o prêmio não vinha? Por que o prêmio não vinha? Porque os desejos simples, né? Desejos simples. Por que eu não posso fazer aquele passeio também? Por que eu não posso ter um carro também? Por que eu não posso tirar a habilitação também? Desejos simples. Agora, verso 25. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Corram de tal maneira. O que é correr de tal maneira? O que é isso? Corram de tal maneira. Tem um jeito que se corre e não se ganha o prêmio. Tem uma forma de correr que você não ganha o prêmio. Quem chega na frente correu de uma forma muito especial. E aqui eu não preciso inventar. O próprio texto explica como é que é a tal maneira. Todo atleta em tudo se domina. Olha lá. A explicação no verso 25. Todo atleta em tudo se domina. Se controla. Atleta é organizado. Olha a palavra mágica da vida é organizado. Todo atleta em tudo se domina, em tudo se controla, tem as rédeas na sua mão. O atleta não sai por aí fazendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ele se controla, ele em tudo se domina. Peraí, então correr de tal maneira tem tudo a ver com... Correr de tal maneira tem tudo a ver com o domínio próprio, fruto do Espírito Santo, inclusive, vamos colocar isso aqui. Controle, autocontrole. Olha a história dele. Ganhava 3, passei a ganhar 1. Mas agora ele começou vendo, esse pastor é organizado, olha como é que ele faz as coisas dele. Olha como é que a igreja gasta dinheiro. Você sabia que eu não tenho o cartão de débito da igreja? O cartão de débito da igreja fica na mão dele. Eu ligo para ele, Wagner, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo outro, tem que comprar... Ele que faz as compras da igreja. E é um cartão só, não é como é que tem 2 cartões, um está com ele, outro está com ele, está falando. Não, é um cartão só. Se eu tiver que gastar o dinheiro da igreja, eu tenho que pedir a ele o dinheiro para chegar e gastar o dinheiro da igreja, que fica com ele, o cartão. E eu ensinei ele direitinho, que ele foi aprendendo. Eu nem sabia que estava ensinando, na verdade. Mas ele via como é que eu fazia, sim. Não, isso aqui ele não pode comprar, não pode. Tem que... Desse jeito não pode ser. Assim não pode ser, nessa forma não podemos fazer. Temos que fazer assim, dessa outra forma, dessa outra forma, dessa outra forma. Por quê? Porque a gente precisa ter uma vida de ordem. Organizada, corra de tal maneira, importante demais, ordem, para alcançar essa vitória. Mas o verso 27 me traz outros 2 pontos interessantes. Assim, corro também eu, não sem meta. Meta.
não sem meta. Ou seja, eu corro com um alvo. Você tem que ter um foco, tem que ter um alvo, tem que ter aonde eu vou chegar com isso. Aonde eu quero chegar? Aonde eu vou chegar com isso? Eu corro não sem meta, eu tenho que ter uma meta, eu tenho que ter um alvo, eu tenho que ter um foco. Então, se você é organizado e tem um foco, opa, você vai virar a chave daqui a pouco. Esse ano você vai poder virar essa chave. Organizado e com um foco. Mas só organização e um foco? Ainda falta alguma coisa nisso. O que me adianta a organização? Um foco, sem o restante que está ali, ó. Assim, luto, não como desferindo golpes ao ar. Quer dizer, não é de qualquer jeito. Tem uma técnica. Tem um projeto. Tem um jeito certo de fazer isso. Então não adianta você, estou organizado, tenho uma meta, mas falta o projeto. Falta essa forma, essa técnica. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Preciso juntar um dinheiro para comprar uma casa própria. Como é que eu vou fazer isso? Você pode ter a meta. Você pode estar organizado. Mas se você não tiver uma técnica, um jeito, algo que turbine isso, que te mostre o início, meio e fim, aonde isso vai dar, você não chega lá. Então o apóstolo Paulo está falando daquele que vence. Olha, aquele que vence, ele venceu porque ele era organizado. Ele venceu porque ele tinha domínio de si, domínio próprio, era organizado. Ele sabia como fazer, ele tinha um alvo, ele tinha uma meta. E ele teve uma metodologia para chegar lá. Sem uma metodologia, você não chega. Não é no nosso projeto Sofia, que agora é projeto Saber. Bruno trouxe aqui sobre finanças, né? Vários detalhes, né? Uma palestra de 1h30 sobre vida financeira, sobre aplicação, sobre dinheiro, sobre como fazer o dinheiro virar mais dinheiro ainda. E eu fiquei assim bobo, falei, meu Deus, a gente tem uma pessoa na igreja que entende desse negócio, desse jeito. Ah, não, foi o Bruno também, teve outro, foi o Rafael também. A gente tem uma pessoa que entende esse negócio assim, desse jeito assim, dessa forma, tão técnica, tão... Que Deus abençoa, mas Ele abençoa o homem que você é. Ele abençoa o instrumento que você é. Se você não tiver as qualidades necessárias, como é que você acha que as coisas vão fluir? Irmãos, as coisas não vão cair do céu, elas vão ser providenciadas na própria terra, através do seu esforço, do seu trabalho. Então, queridos irmãos, eu trouxe esse versículo para dar esse pontapé inicial. Parece, né, que eu estou começando, mas eu estou no meio. Eu quero falar sobre o foco de 3 pontos. Eu quero chamar você esse ano para colocar foco na vida, como fez o apóstolo Paulo, mas um foco diferente. Um foco de 3 pontos. Olha lá os 3 pontos do foco. O foco de 3 pontos. Por que eu falei de foco de 3 pontos? Porque eu digo que se você botar foco nesses 3 pontos, você vira a chave na sua vida. Porque esses 3 pontos ali, o trabalho, família e igreja, eles se correlacionam entre si. Eles se correlacionam entre si, esses 3 pontos. Se você quer ter um foco, eu quero virar a chave, pastor, esse ano vai ser um ano que vai acontecer muita coisa boa na minha vida.
Então, esse aqui, olha aqui, a estrutura é essa, o foco de 3 pontos. Trabalho, família e igreja. Foco de 3 pontos. Eu pensei que o foco tinha um ponto só. Não, o nosso foco tem 3 pontos. E depois que eu explicar, você vai entender. De fato. Não tem como você pensar um sem pensar o outro. Porque os 3 estão interligados. E quando você coloca foco em um deles, desprezando o outro, você não consegue ser feliz. A tua vida anda cambeta. Então, o foco de 3 pontos, por que ele é um foco de 3 pontos? Os 3 pontos, eu vou começar por um deles. Eu vou dizer já aqui qual é o que eu vou começar. Qual é o ponto que eu vou começar. Mas esses 3 pontos, eles são equivalentes. Eu botei trabalho em cima, família e igreja embaixo, mas podia ser igreja em cima, família e trabalho embaixo, família em cima e trabalho e igreja embaixo. Poderia ser de qualquer arrumação. Agora a gente tem que começar por um. Esse que eu vou começar não é o primeiro, não. Qualquer um poderia ser o primeiro ali. Então, como coincidiu de eu colocar o trabalho lá em cima, eu vou começar pelo trabalho. Trabalho, Provérbios 3, verso 9. Você sabia que o trabalho, ele está completamente ligado à família e à igreja? Se você botar foco no trabalho, sem botar um foco na família, sem botar um foco na igreja, você não vai conseguir ser feliz. Você não vai conseguir virar a chave. Então diz assim a palavra em Provérbios capítulo 3, verso 9 ao verso 10. Um versículo até muito conhecido. Honre ao Senhor com os seus bens, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Uau, olha só, para que você trabalha? Sim, olha, eu trabalho para sustentar a minha casa, para comer, para viver, para passear também, para construir mais um cômodo lá no quintal, porque a família cresceu. Eu trabalho para gastar esse dinheiro comigo, nas minhas coisas. Aí na Bíblia está escrito assim, honre ao Senhor com os seus bens. Na tradução anterior a essa, na versão anterior, está com a sua fazenda. Sua fazenda. Na época a palavra mais adequada era fazenda. Hoje são bens que a gente não tem aqui fazendeiro aqui, né? Então aí você fala, minha fazenda, pastor, não tem fazenda. Então, mas é com os seus bens, com aquilo que você tem. Honre ao Senhor com os seus bens, e os seus celeiros ficarão completamente cheios. Quando Wagner veio para cá, ele aprendeu a honrar a Deus com os seus bens, mesmo ganhando 3 vezes menos. Ele aprendeu a honrar. Ele tinha casa, ele não precisava morar, ele nem precisa morar aqui, porque ele tem uma casa fora daqui. Ele diz, não, eu vou lá para servir ao Senhor, tal. Vou estar na casa de Deus. E dizimista, que a gente sabe que é. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, os seus lagares transbordarão de vinho. Vinho, vinho, vinho. Qual é o simbolismo do vinho? Vinho, alegria. Você não fica rindo no dia do pagamento? Hoje é dia do pagamento. Olha só, os irmãos rindo aí. Olha. Você fica rindo no dia do pagamento. Ainda o pessoal ainda brinca assim, hoje é o dia do faz-me rir. Olha lá, e os seus lagares transbordarão de vinho, de alegria, olha só, de alegria. Isso tem a ver com a igreja? Como é que isso se relaciona? Você sabe por que tem a ver com a igreja isso? Porque a igreja pisa no real, tá? Cai na real. A igreja, ela só existe porque os seus membros sustentam a igreja com o dinheiro que ganham nos seus trabalhos, na sua fazenda. Se você não trouxesse os recursos, a gente não poderia estar aqui. A gente não poderia evangelizar, não poderia fazer o que a gente faz. A gente não poderia fazer isso. Então, o seu trabalho tem
tem muito a ver com a igreja. Eu quero que você trabalhe muito, que seja muito abençoado. Eu oro para que isso aconteça. Eu espero que isso aconteça. Porque quando Deus está abençoando você no seu trabalho, a igreja, como instituição, que prega a palavra, que expande o reino, que ajuda pessoas, ela está sendo mantida por você. Então o seu trabalho tem tudo a ver com a igreja. O seu ganha-pão tem tudo a ver com a igreja. O que você faz tem tudo a ver com a igreja. Porque eu não peço assim, Senhor, coloca dinheiro na mão do vizinho. Eu falo, coloca dinheiro na mão dos membros que trazem. Coloca os recursos na mão dessas pessoas que sustentam, que têm o coração aberto. Porque são elas que estão sustentando isso aqui. E a sua família tem a ver? Lógico, porque é o seu trabalho que sustenta essa família, que bota o pão na mesa. Então, quando você tem um foco de 3 pontos, um dos pontos é o trabalho. Por quê? Porque a igreja precisa do trabalho, porque a sua família precisa do trabalho, você precisa do trabalho. Os 3 vivem do trabalho que você faz. A família e a igreja. Mas tem um outro ponto também importante. A família. Você tem que ter foco na família. Foco no trabalho. Mas também, igualmente, foco na família. Olha o que diz em 1 Timóteo 5, verso 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Gente, isso está escrito na Bíblia. Paulo escreveu isso para Timóteo. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da sua própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Se a Bíblia tem um versículo desse, ai de mim que não coloquei foco nos meus. Quando você tira o foco da família, quando você deixa essa família em segundo plano, quando a família fica para depois, a Bíblia diz, você negou a fé. Negou a fé e você é pior do que o descrente. Ou seja, negligenciar a família nessa igreja é crime, é pecado. Tirar o foco da família é crime, é pecado. E o terceiro ponto, a igreja. O foco na igreja. Mateus 25, verso 45, é aquela passagem que fala do pequeno Apocalipse. Então o rei responderá, em verdade lhes digo que, sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, a mim foi que o deixastes de fazer. Que passagem é essa? No Apocalipse tem uma passagem que diz, não é, que as pessoas, quando houve a separação, os da direita e os da esquerda, né, é essa ilustração que tem lá, aqueles que tiverem a minha direita, aqueles que tiverem a minha esquerda. E aí ele diz, né, as pessoas que foram escolhidas não, que foram separadas para a perdição, elas perguntam, mas Senhor, quando foi que a gente te viu nu, cego, com fome, e não te assistimos? Quando foi que nós fizemos isto? E ele aí dá essa resposta. Em verdade lhes digo, sempre que deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, a mim foi que o deixastes de fazer. Essa é a resposta. O que quer dizer isso? O que isso está querendo dizer? Servir a Deus é servir ao próximo. Gente, não existe como servir a Deus sem servir ao próximo. É isso que ele está dizendo aqui. Não é porque você está dentro de uma igreja que você vai para o céu, não, tá?
Não é isso não, tá? O servo de Deus é aquele que serve ao próximo. Todo mundo que serve ao próximo, com certeza, está dentro de alguma igreja aprendendo isso. Agora, tem um monte de gente que está lá dentro da igreja, mas não serve ao próximo. Serve a si mesmo. Está muito preocupado com os seus problemas. Jesus disse: sempre que deixaste de fazer a um destes meus pequeninos. Sempre que você deixou de fazer a um pequenino, a mim deixou de fazer. Ou seja, ser crente, gente, ser um cristão é um negócio muito, muito mais complexo do que as pessoas pensam que é, só porque vem à igreja é crente. Você vem à igreja, então você está no caminho de aprender a ser crente. Se aprendeu já, eu não sei. Mas que eu ensino aqui como é que é, isso é fato. Porque servir a Deus é servir ao próximo. Pastor, então tem que dar esmola a todo mundo que me pede. Olha só, eu não estou dizendo isso, tá? Eu não considero, e não existe uma consideração daquela pessoa que é pedinte profissional. Um pedinte profissional, ele não quer sair daquela vida. Ele fez da pedilância a sua vida. Então eu não tenho compromisso com quem fez disso a sua vida. Agora eu tenho compromisso com aquele que, por algum motivo, caiu, não é, em um problema, está com uma dificuldade, está precisando de um empurrãozinho, de uma ajuda. Ele não fez disso a sua vida. Há pessoas que fazem disso a sua vida. Certa vez em Nova Iguaçu, a gente converteu uma pessoa, um rapaz que ele usava muletas, né? Ele era deficiente. Ele usava muletas e tal. E ele ficou lá quase um ano com a gente. Tocava bateria e tal. Muito entrosado com a igreja. Até um belo dia, uma pessoa visitou a nossa igreja, chegou para mim no canto e disse assim: ei, aquele rapaz que toca bateria, você conhece ele? Eu falei: lógico que eu conheço. Nosso irmão aí. E aí a pessoa falou assim: você tem certeza que você conhece ele? Tenho. Olha, ele é mendigo. Ele pede esmola na passarela do Meia. Eu falei: como? Mas ele nunca disse nada aqui, ele sempre anda bem vestido, tal. Cheiroso. Ele é mendigo. E eu aí fui lá na passarela do Meia, porque eu disse: eu não acredito, eu tenho que ver isso com meus próprios olhos. Não é acreditável isso. Mendigo frequentando a igreja e tocando bateria na igreja. Isso aconteceu na minha juventude, lá na igreja de Nova Iguaçu. Eu aí fui na passarela do Meia e eu encontrei lá. Não deixei ele me ver, porque o constrangimento ia ser muito grande. Eu não tinha nem palavras para dizer naquela hora. E estava processando ainda o que eu ia fazer. Aí eu voltei e falei: Pastor Rubens. O nome dele era... Vou falar o nome dele, porque isso já tem muito tempo e já deve ter morrido. O nome dele era Johnny. Pastor Rubens, o Johnny é mendigo. Ele falou: o quê? Ele é mendigo. Não, isso não pode ser. Eu fui lá, eu vi com meus próprios olhos. Ele é mendigo. Bom, para encurtar a história, porque hoje é dia 31, não posso me prolongar, nós fizemos de tudo. Tiramos ele da rua, demos um salário para ele, botamos ele no profissionalizante para aprender uma profissão. Fizemos de tudo, irmãos. Passou quase 2 para 3 anos às custas da igreja, a gente profissionalizando ele e a gente investindo nele, aquela coisa toda. Ele chegou um dia, quando a gente foi conversar com ele, para você ver como é que são as coisas. A gente perguntou: mas por que você pede tal dinheiro na rua? Ele falou: você está vendo essa camisa que eu visto? É cara, eu tenho que pedir esmola.
palavra de um mendigo para mim. Tem que pedir esmola. De fato, naquela época havia pouquíssimas leis para garantir uma pessoa como ele. Hoje a gente tem muitas outras. Mas aí a igreja fez de tudo, irmãos. E no final das contas, depois de quase 3 anos a gente tentando fazer ele virar gente, né? Gente como a gente, ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Começou a fazer um monte de trambique na igreja, pegava a rádio das irmãs para consertar, sumia com o rádio, começou a fazer um monte de lambança lá, até que o pastor pegou ele pelo braço e falou assim: tu some daqui que eu já não aguento mais a tua cara. Voltou, pediu esmola. Queria viver de esmola mesmo. Então veja lá a quem você faz. Porque é um desses meus pequeninos. É um desses meus pequeninos. Então, se você coloca um foco em 3 pontos, em 2024, se você coloca foco de 3 pontos, trabalho, família e igreja, eu duvido que seja lá o que você tiver no seu coração, que você não vai alcançar. Eu duvido, e não precisa ser só em 2024, não. 2025, 2026, 2027, 2028. Qual é o meu alvo? O meu alvo é trabalhar a minha casa e a minha igreja. A minha igreja tem tudo a ver comigo. A minha igreja, onde eu tenho... Olha, estou lá com o meu sogro no hospital. Já 3 pessoas aqui que não são da família já se ofereceram para ajudar a ficar no hospital. Hoje mais 2 se ofereceram. A gente quer ficar lá, ajudar vocês também e tal. Sabe por quê? Porque a gente é uma família. A gente sabe que esse negócio de hospital é desgastante. A gente está no início, então a gente acha que vai... Mas se prolongar, a gente vai ficar no osso. E a gente vai precisar de toda a ajuda que a gente tiver. E aí daquele que não tem uma família agora, que você não tem com quem contar, você morre no caminho. A igreja é uma família. Eu preciso da igreja também nos meus projetos, nos meus planos, na minha vida. Eu preciso. E eu preciso da família, da minha casa, porque é a minha relação mais íntima. Eu preciso dos meus colegas de trabalho, eu preciso do meu trabalho e dos meus colegas de trabalho. Eu preciso colocar foco neles, porque quando eu falar de Jesus para eles, para onde eu vou levá-los? Eu vou levar para onde? Para a minha igreja. Então, família, trabalho e igreja são coisas que andam juntas, e quando você coloca foco nessas 3 coisas, o resto vem como consequência. Porque você não pensa, pastor, é muito bem-aventurado, tem de tudo, mas você sabe o que acontece? Eu não peço nada. Eu simplesmente vivo a minha vida de pastor, de pai de família, de chefe de família, e também, né, de trabalhador. Porque eu trabalho secularmente também, agora de 5 anos para cá, né, virei essa chave. Estou muito feliz, inclusive. Pergunta se eu quero parar só quando não puder mais, só quando ficar gagá mesmo. O psicólogo ficou gagá, olha só. Está trocando A com B e tal, agora tem que parar. Ficou velho demais. Você está entendendo? Não precisa dizer, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, eu quero não sei o quê, dia 31 Deus vai me dar. Não precisa. Você precisa colocar foco em 3 coisas na vida: trabalho, família e igreja. E o resto é consequência. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos curvar a cabeça.